Na outra família, nós temos, então, a família que favorece mais a fruta, é basicamente 3 tipos. Os rubis, que são os correspondentes dos Tawny, o LBV, que é uma sigla que quer dizer Late Bottled Vintage, né? Um vinho engarrafado mais tarde, e o Porto Vintage, que permanece apenas 2 anos em grandes balseiros, que são aqueles tonéis de madeira antiga, usada, em que a madeira não passa características para o vinho, e a partir do 2º ano, entre o 2º e o 3º, já são engarrafados. E os vintage têm essa característica que eles vão envelhecer em um ambiente da garrafa, portanto, sem oxigênio, e eles vão, então, adquirir complexidade, os taninos vão ser aperfeiçoados, vão ser suavizados com o tempo, e se você tiver paciência um pouco e deixar esses vinhos adquirirem a sua complexidade, você vai ter sempre uma grande surpresa. Normalmente os vintage são vinhos especiais e, ao contrário dos outros, né, dos Tawnies, por exemplo, tanto o Late Bottled Vintage quanto os Vintage são sempre vinhos de uma única safra. No caso dos Vintage, essa safra tem que ser excepcional e ela vai mostrar, então, na garrafa, depois no copo, todas as características desta safra, né? A generosidade com que a natureza presenteou o agricultor do Douro vai se mostrar, então, depois do trabalho árduo que ele teve, vai se mostrar, então, nas qualidades que esses vinhos vão apresentar futuramente. A família dos Tawnies, né, tanto os Tawnies corrente quanto os Tawnies envelhecidos, com indicação de idade, essa família, à medida que o vinho vai adquirindo essas características, vai se oxidando com a madeira, ela vai tomando não só aspectos, mas especialmente aromas no nariz, que se mantém na boca, também é uma coisa interessante, de frutas secas. Essa é a grande característica desses vinhos. Então você sente aromas de nozes, de avelã, de coisas mais tostadas por um caramelo, e portanto eles vão fazer combinações agradáveis com frutas secas e com doces também, então com doces que têm essa característica, né? Tortas com frutas secas, mesmo um crème brûlée que tem essa característica do açúcar queimado. E quando os Tawnies com indicação de idade, eles têm uma outra diferenciação. Evidentemente eles são vinhos mais cuidados, até pela idade que eles com a educação que eles tiveram com a idade. Eles são vinhos muito untuosos, né? Muito na boca a gente percebe que eles são doces, mas não são enjoativos, porque eles têm uma ótima acidez, e tem essa característica também que eles preenchem a boca e deixam uma sensação muito agradável. E combinam bastante com esse tipo de sobremesa, de coisas de frutas secas. Já na outra família, a família que privilegia a fruta, essa característica vai ser também marcada. A fruta, como ela está mais presente, você tem normalmente uma fruta vermelha, ou então aromas florais, que são características das uvas que entram na composição dos vinhos do Porto, né? Essa característica floral dada especialmente pela Touriga Nacional. A Touriga Nacional ela é muito evidente, assim, quando ela é de boa procedência, ela deixa um aroma de flores, de violetas. Essas características, evidentemente, com o tempo, elas vão desaparecendo, porque aí os aromas primários, os aromas da fruta vão saindo, o vinho vai se tornando mais complexo e ele vai adquirindo depois os outros aromas. Aí o vinho do Porto, realmente, especialmente esses grandes vinhos, tem uma complexidade aromática muito grande, envolvendo frutas já evoluídas, especiarias,
e outras coisas, com o tempo, vão adquirindo algumas características, um pouquinho de couro e outras coisas que denotam a passagem, a redução, que a gente chama redução, porque ele foi envelhecido num ambiente em que não havia oxigênio, que é o ambiente da garrafa. Esses vinhos da família, então, dos rubis, do LBV, do Late Bottled Vintage, e do Porto Vintage, eles vão com doces, por exemplo, chocolates que não sejam muito acentuados, né? Outra característica também, esses vinhos vão bem com queijos. Existe uma combinação clássica em Portugal e consagrada no mundo todo, que os queijos que a gente chama de mofo azul, né, tipo gorgonzola, o Stilton inglês, e queijos franceses também, né, desse mesmo estilo, eles combinam, fazem uma harmonização muito interessante, especialmente com o vintage e com o LBV também, porque há um contraste entre o salgado e a untuosidade, aquela gordura do queijo, e a sobriedade do vinho, o adocicado. Então, é uma harmonização interessante. Então, a gente vê que são vinhos muito versáteis, com várias famílias. São vinhos que podem ser tomados antes da refeição, dependendo do estilo. São vinhos que acompanham sobremesas muito bem, e são vinhos para serem tomados sozinhos. Eles são a refeição, a sobremesa. Tem temperaturas adequadas, especialmente aqui no Brasil. Os tawny você pode tomar um pouco mais resfriados, e mesmo o Porto Vintage aqui no Brasil, evidentemente, num dia muito quente, é importante você resfriar um pouco, porque é um vinho com uma gradação alcoólica elevada. Ele tem de 19 a 22 graus de álcool, né, porque ele teve adição de aguardente vínica. E por isso, um vinho com essas características, num dia muito quente, numa temperatura acima de 25, 30 graus, ele perde a sua graça, né? E uma outra coisa também importante, o vinho do Porto, com essa gradação alcoólica que ele tem, e pelo fato dele ser doce, ele precisa ser tomado com alguma prudência. Portanto, tem que ser tomado com a sabedoria que o próprio vinho recomenda pela sua idade. É um vinho com mais de 300 anos aí de história já, e merece esse respeito e essa experiência toda.